Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Os dias santos de Deus, as solenidades de Deus, representam e revelam o grande plano de salvação de Deus para a humanidade. E os dias santos de Deus, as solenidades dele, estão à volta das colheitas durante 3 estações, especificamente no Oriente Médio. As 3 estações são o início da primeira colheita, que é a colheita da cevada, ao início da primavera, e depois a segunda colheita do trigo e, mais tarde, ao fim do verão, a colheita dos frutos do verão. Ora, como sabemos, o período da Páscoa e dos pães asmos é à volta da colheita da cevada. A Páscoa representa Jesus Cristo dar de si mesmo para nós, para que os nossos pecados possam ser perdoados, para que nós possamos ser redimidos da morte. Depois, imediatamente após isso, celebramos por 7 dias os dias dos pães asmos, nos quais representa que nós temos que tirar e evitar toda a forma de pecado. Temos que obedecer a Deus, tanto nas nossas atitudes como nas nossas ações. Depois, na colheita do trigo, que é ao fim da primavera, temos a festividade, isto é, a solenidade de Deus de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa conta 50. E Pentecostes continua ou desenvolve o entendimento da Páscoa e dos dias de pães asmos. Da Páscoa, que é o sacrifício de Cristo, e o dia dos pães asmos, que é que nós temos que remover e evitar o pecado. O dia de Pentecostes representa o nosso compromisso e então Deus nos dá o seu Espírito. E, irmãos, então qual é o valor de recebermos o seu Espírito e de nós usarmos o Espírito Santo a Deus? É para nos ajudar a fazer a nossa chamada e a nossa eleição ou vocação segura, firme, certa, para quando Jesus Cristo vier. Ora, hoje, irmãos, eu quero falar acerca disso. Eu quero falar de 3 lições que podemos aprender do significado de Pentecostes. Mas vamos primeiro falar acerca de contar 50. Porquê? Ora, em Levítico 23, versículo 9 a 11, Levítico 23, versículo 9 a 11, lemos: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e fizeres a sua colheita, então seria a colheita da cevada, que é ao início da primavera, no Médio Oriente, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá esse molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Ora, vemos que este movimento do molho, desta colheita da cevada, é no dia seguinte ao sábado. Isto é, no primeiro dia da semana, o que nós chamamos domingo, que é o primeiro dia da semana durante os dias dos pães asmos. E então representa esse movimento do molho
num sentido vertical, representa Jesus Cristo sendo oficialmente aceitado a favor de nós, para nós sermos aceitos, para nosso benefício. E ele é aceitado como o nosso sumo sacerdote. Ora, vejam, por exemplo, aqui no versículo 11, diz assim, para que sejais aceitos, para nós sermos aceitos. Isso é simbolizado de Hebreus. Vejamos então aqui em Hebreus, capítulo 10. Vamos então ver Hebreus, capítulo 10. Vamos começar no versículo 1. Aqui um ponto muito importante que é necessário abordar e que muitas pessoas muitas vezes não pensam e não entendem o que está aqui a dizer. Em Hebreus capítulo 10, começando no versículo 1, diz assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Qual é a lei que é uma sombra dos bens futuros? É a lei cerimonial. A lei que simboliza pelas suas cerimónias o sacrifício de Jesus Cristo e nós recebermos o Espírito Santo de Deus. E por isso a lei são sombras desses bens futuros. Quais são esses bens futuros? A vinda de Jesus Cristo como o nosso Salvador para dar a sua vida e, por causa disso, nós recebemos o Espírito Santo que nos ajuda. Isto é o Consolador, aquele que nos ajuda a vencer as fraquezas da carne. E por isso essa lei cerimonial não era e não a imagem exata das coisas, nunca. Pois nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se chamam, ou que se chegam. Isto é, a lei cerimonial, com os seus sacrifícios, nunca ia fazer aquelas pessoas que ofereciam aqueles sacrifícios perfeitos perante Deus. Porque era simplesmente um simbolismo da realidade, do propósito dessa lei, que estava a apontar para Cristo. Cristo era o fim da lei. Era o propósito da lei. Apontava para Cristo. E depois, vemos aqui, no versículo 5, e diz assim, por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Jesus Cristo, vindo para o mundo, disse ao Pai, sacrifício e oferta de animais e de bodes não quisestes, mas corpo me preparaste a mim, a Jesus Cristo. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então Jesus Cristo diz, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus Cristo veio para a terra para fazer a vontade do Pai. E depois lemos no versículo 9 também. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus Cristo veio como um ser humano para dar a sua vida por nós. E porque ele venceu, ele então foi aceito como o nosso sumo sacerdote, e então como nosso sumo sacerdote nos envia o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar, para ser o nosso Consolador, para ser o nosso ajudante, para nos ajudar a vencer as fraquezas da carne. E assim, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro, que era os sacrifícios cerimoniais, para estabelecer o segundo, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Na qual vontade de Deus, somos santificados
pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Esta é a vontade do Pai. Jesus Cristo veio fazer a vontade do Pai, e pela vontade do Pai somos feitos santos, somos feitos justos, separados, justificados pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, que foi feito uma única vez. Que foi feito uma única vez. Então, voltando, irmãos, agora aqui a Levítico 23, onde estávamos há pouco, Levítico 23, vemos assim que essa foi a razão que Jesus Cristo veio. E depois de ele ser aceito, para nós sermos aceitos, ele foi oficialmente posto na posição de nosso sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque, e então nós podemos ser aceitos. Porquê? Porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote e a atuar a nosso favor. Então vemos que depois dessa cerimónia de ele ser posto na posição de sumo sacerdote para nós podermos sermos aceitos, porque ele é o nosso sumo sacerdote, daí começa uma contagem de 50 dias. Veja aqui no versículo 16. Ele diz assim, vocês contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então vê-se aí 7 semanas de 7 dias, 7 vezes 7, 49, mais um dia, que é o dia seguinte ao 7º sábado, porque são 7 semanas, 7 sábados, contareis 50 dias, adicionando o que é o dia seguinte ao 7º sábado. E assim oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Temos aqui uma oferta adicional. Versículo 17. Das vossas habitações trareis 2 pães. 2 pães de farinha serão levedados, se cozerão. Então vão trazer 2 pães levedados, cozidos, com fermento. Ora, primeiro, cozidos, que implica provações, dificuldades, testes. E segundo, fermento, que significa pecado, corrupção. Nós, como seres humanos, ainda somos corruptos. E depois diz, primícias são ao Senhor. Estas são as 2 primícias ao Senhor, estes 2 pães. Ora, vemos que nos sacrifícios entre Levítico 1 a Levítico 5, nestes sacrifícios não eram oferecidos perante o trono sacrifícios com fermento. O único sacrifício que é oferecido com fermento é o sacrifício de ações de graça, o qual é estes sacrifícios oferecidos no dia de Pentecostes. Os festivais, estas solenidades de Deus, estes festivais santas de Deus, lemos aqui em Deuteronômio capítulo 16, Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, vejamos então aqui, e diz, 3 vezes ao ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher na festa dos pães asmos, na festa das semanas, que é a festa de Pentecostes, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio. Vê-se que nestas 3 festas vão aparecer
para dar graças, cada um conforme o dom da sua mão, conforme a benção do Senhor teu Deus que lhe tiver dado. São festivais de gratidão. E por isso temos aqui estes 2 pães que representam uma ação de gratidão, em que estão levedados ou cozidos com fermento, como diz assim no versículo 17 de Levítico 23. Serão levedados e se cozerão. E estas são as primícias ao Senhor. Queridos irmãos, nós somos agora as primícias ao Senhor. Mas que tipo de primícias é que somos agora? E porquê contar 50? Queridos irmãos, 50 tem um significado de jubileu. Jubileu de gratidão, de liberdade. Porque nós vamos ser os primeiros poucos ou nós somos os primeiros poucos, ou, noutras palavras, as primícias dos que recebem o Espírito Santo. As primícias dos que têm o Espírito Santo. O mundo todo vai receber o Espírito Santo no futuro, quando se arrependerem, no milénio, isto é, depois da vinda de Cristo, e na segunda ressurreição, aqueles que morreram no passado e que nunca tiveram a conhecer o verdadeiro Cristo, vão ter a oportunidade que nunca tiveram na segunda ressurreição, depois do milénio, porque diz, depois do milénio o resto ressuscitará, e vão ter a oportunidade que nunca tiveram de conhecer o verdadeiro Cristo e de se arrependerem. Mas nós, hoje em dia, somos as primícias, somos os primeiros que recebemos a ajuda do poder de Deus, do Espírito Santo. E por isso é uma celebração tipo jubileu, porque estamos a celebrar, receber a ajuda do Pai, que nos ajuda a vencer a natureza carnal, para virmos a ter a natureza divina, e a qual é a garantia que nós estaremos no reino de Deus, se nós não desistirmos. E por isso a primeira lição acerca do dia de Pentecostes é que simboliza nós recebermos o Espírito Santo. Vejam, se faz favor, em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, começamos a ler no versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Sim, estava-se a cumprir. Cumpriu-se o significado do dia de Pentecostes. Este foi completado, cumprido. Estavam todos concordamente no mesmo lugar, que sim, que era no templo, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Qual era a casa? Era a casa de Deus, porque havia milhares de pessoas que estavam ali. E não cabiam numa casa de uma pessoa, era na casa de Deus, era no templo. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. É como quando Moisés foi ao monte e viu o arbusto a queimar-se, mas que não se queimava, que estava com fogo. Aí era a presença de Deus. E aqui vê-se, simbolizando que é a presença de Deus que foi dada a estes discípulos, que representa que o templo agora estava neles, em vez de estar. O verdadeiro templo de Deus agora era neles, nessas pessoas, e não num templo físico. A habitação de Deus agora é em nós, no nosso corpo, através do Espírito Santo. E vê-se assim no versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Porque havia aí talvez uma dúzia de pessoas ou mais que falavam
várias línguas. Vocês leem aí, por exemplo, do versículo 8 ao versículo 11, que havia aí pessoas de vários territórios que falavam os seus próprios idiomas. E então, diz assim no versículo 8, como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua, isto é, no nosso próprio idioma, em que somos nascidos. Porque foi este milagre para Pedro poder explicar o que estava a passar e todos entenderem, sem ser necessário ter tradutores. Estava tudo a ser traduzido, digamos assim, pelo Espírito de Deus. E vê-se então aí que nesse dia o Espírito de Deus foi dado para iniciar ou fundar ou edificar a Igreja de Deus no Novo Testamento. E por isso o dia de Pentecostes simboliza, como diz aqui, quando se cumpriu o significado de Pentecostes, como lemos no Atos 2, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, cumprindo-se o significado disto, isto é que aconteceu, cumprindo-se então. E irmãos, isto foi há cerca das 9 da manhã, porque leem isso no versículo 15, estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, sendo a 3ª hora do dia, porque eles contavam a hora, primeira hora, segunda hora, terceira, a 9, começando das 6, a 7, 8, 9, 3ª hora do dia. Ora, o significado disso é que a essa hora, à 9ª hora, às 9 da manhã, à 3ª hora, e também às 3 da tarde, eram quando as horas em que faziam os sacrifícios no templo. E por isso prova-se, uma vez mais, que estavam no templo. Era quando faziam esses sacrifícios. Ora, um ponto interessante aqui, irmãos, é que o templo, a área do templo, é uma área de aproximadamente o tamanho de 30 campos de futebol. E o templo próprio era cerca de 3 a 4 campos de futebol, desse tamanho. E depois havia outras áreas à volta do templo, nessa área do templo, onde havia abrigos e colunas com um género de tetos para proteger as pessoas do sol e coisas assim. Tem havido escavações à volta dessa área e várias escavações têm sido feitas na maioria da parte do sul. Também fizeram várias estações, escavações na parte de ocidente, oeste, e fizeram poucas, mas algumas escavações na parte do norte. Não fizeram nenhuma escavações na parte oriente do templo, porque aí está um grande cemitério muçulmano. E perante essas escavações encontraram mais de 100 mikvotes. A mikvot é a palavra hebraica em plural, o singular é mikvah. Encontraram mais dessas escavações, encontraram mais de 100 mikvotes. Isto são, digamos assim, piscinas, algumas mais pequenas, outras maiores, outras que cabiam talvez 30 ou mais pessoas nela. E nessas piscinas, digamos assim, eram piscinas feitas pelo homem para as lavagens rituais. Ora, lembrem-se que à volta do templo, nessa área, não havia lagos, não havia rios ou poços de água por quilómetros e quilómetros à volta disso. E então tinham estes mikvotes, grupos de mikvahs, cada um mikvah, vários mikvah, mikvah é a palavra no singular, e então aonde faziam estas lavagens cerimoniais. Ora, isso é importante entender, porque no versículo 41 do capítulo 2 de Atos, vemos que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3
3.000 almas. Aí vê-se que quase 3.000 pessoas foram batizadas nesse único dia. Ora, não iam quilómetros e quilómetros procurar por um rio, porque havia ali esses mikvahs, aquelas piscinas feitas pelo homem, onde poderiam ser batizadas ali mesmo, à volta do templo. Esse é simplesmente um ponto de interesse aí acerca do que aconteceu nesse dia de Pentecostes. Mas o ponto é que agora nós somos o templo de Deus. O Espírito de Deus está em nós e nós agora somos o templo de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, lemos: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Queridos irmãos, o Espírito de Deus foi dado a nós, a você e a mim, depois do batismo, pela autoridade de Jesus Cristo, para dentro do corpo espiritual de Cristo, após o verdadeiro arrependimento e após a verdadeira fé, entendendo quem é Deus, quem é Cristo e o poder de Deus, e entendendo que é o verdadeiro arrependimento não só do que fizemos, mas do que somos, e entendendo que somos batizados não para dentro de nenhuma organização humana ou para dentro de alguma seita humana, mas somos batizados para dentro do corpo espiritual de Cristo. Isto é, o organismo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus. E por isso, esse batismo, primeiramente na água, é seguido pela imposição das mãos de um representante autorizado por Jesus Cristo para, representando Jesus Cristo, pedir a Deus para, através de Jesus Cristo, Deus dar a você, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Isto é, esta oração durante a imposição das mãos é quando recebemos o Espírito Santo de Deus. E então somos gerados como filhos de Deus, isto é, gerados de novo, uma segunda vez, para depois crescermos e virmos a ser transformados como seres espirituais à segunda vinda de Cristo, ao fim desta, digamos assim, da nossa vida, ou quando Cristo vier. Está claro, quando Cristo vier é que acontecerá, mas quer dizer, o nosso fim é quando ou nós falecemos ou quando Cristo vier. E por isso, agora, nós que temos o Espírito de Deus e que estamos a seguir a guia do Espírito de Deus, como lemos em Romanos capítulo 8, então nós, versículo 1, não temos nenhuma condenação. Porquê? Porque estamos a seguir o Espírito e não as coisas da carne. Romanos capítulo 8 explica isso muito bem, mas por isso, se nós temos Cristo em nós, temos o Espírito de Deus em nós, como diz no versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito de Deus está agora em nós e nós agora temos as primícias do Espírito, como lemos no versículo 23. Diz assim que temos as primícias do Espírito. Nós que temos as primícias do Espírito, nós somos os primeiros que temos o Espírito Santo de Deus. Como mencionei, os outros terão à vinda de Cristo durante o milénio ou aqueles que morreram ressuscitarão na ressurreição após o milénio e então vão ter a oportunidade que nunca tiveram para conhecer o verdadeiro Deus,
para se arrependerem, para receberem o Espírito Santo de Deus. E por isso, irmãos, nós temos que agora vencer e manter as obras que Cristo quer que nós façamos, como lemos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. Aí lemos: e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Temos que perseverar até ao fim. E uma vez mais, quando é o seu fim, ou é quando você morre, ou é, se você ainda estiver vivo, quando Jesus Cristo vier. Isto é, se tem o Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, também vemos que nós ainda somos corruptos, porque simbolizando aqueles 2 pães, somos aceites agora, porque temos o Espírito Santo de Deus, e por isso o simbolismo de Pentecostes, temos o Espírito Santo de Deus, e por isso somos aceitos quando oramos e podemos apresentar-nos à frente do trono de Deus pelo novo e vivo caminho, como lemos em Hebreus capítulo 10. Mas em 1 Coríntios capítulo 15, aí vemos que nós, que ainda somos corruptos, que ainda temos carne e sangue, começando a ler no versículo 51, 1 Coríntios 15, versículo 51, e diz aqui: eis, aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, nem todos viremos a morrer. Alguns de nós, ao período do fim, perto da vinda de Cristo, ainda se manterão vivos quando Jesus Cristo retornar. Mas diz, mas todos nós que temos o Espírito Santo de Deus, seremos transformados para ser espirituais, se temos o Espírito Santo de Deus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Esta é a última trombeta profética das 7 trombetas do Apocalipse. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, que ainda estaremos vivos nessa altura, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, nós ainda somos corruptíveis, ainda somos carne e sangue, representamos aqueles 2 pães com fermento, não é sem fermento, ainda somos corruptíveis, ainda temos pecado. Convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Isso acontecerá à vinda de Cristo. E por isso, isso é, como lemos em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, é a última trombeta, que é a 7ª trombeta, a 7ª trombeta profética. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo se vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isto é, os reinos do mundo vão se tornar reinos de Deus. Vão ser governados por Deus. O reino de Deus vem reinar na terra, sobre as pessoas. E isso é a segunda vinda de Cristo. Por isso vemos aqui, irmãos, que isto simboliza, o dia de Pentecostes simboliza nós recebermos o Espírito Santo. Não simboliza o dia das trombetas, porque o dia das trombetas é quando receberemos a incorruptibilidade, quando seremos transformados como seres imortais. Ora, essa é a primeira lição de Pentecoste, que simboliza
Deus nos dar o seu Espírito. A segunda lição é que o Espírito Santo nos renova a nossa mente e assim garantir que nós possamos estar no reino de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, lemos aí, em 1 Coríntios, capítulo 2, lemos aí que é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a entender as coisas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É o Espírito de Deus que nos faz entender as coisas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está no homem? Nós sabemos as coisas do homem porque o Espírito do homem faz com que nós possamos entender as coisas do homem. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E por isso nós, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, vai ajudar as nossas mentes a compreender ainda melhor as coisas de Deus. Sim, nós, antes de sermos batizados, já temos o Espírito de Deus a trabalhar conosco, mas quando somos batizados, o Espírito de Deus está dentro de nós, habita em nós. E por isso nos faz entender as coisas de Deus. Veja também no versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós temos a mente de Cristo. Em Colossenses capítulo 3, começando no versículo 2, Colossenses 3, versículo 2, pensai nas coisas que são lá de cima, que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Como? Porque o Espírito de Deus nos ajuda a entender as coisas de Deus. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso temos agora uma vida nova. E que vamos ser ressuscitados para a vinda de Cristo, está escondida em Cristo, para que a vinda de Cristo, então nós venhamos a ser seres espirituais. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Isto é, seremos glorificados, ressuscitados, glorificados. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Precisamos ser um novo homem. Não minteis uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento. Como é que você é renovado para o conhecimento? Pelo Espírito de Deus que entra na sua mente e faz você pensar e ter um coração novo, porque o Espírito de Deus escreve as leis de Deus, que são amor, na sua mente e no nosso coração. Ao fim de contas, essa é a nova aliança que nós fazemos ao batismo. Queridos irmãos, nós, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, recebemos a mente de Deus. E essa mente em nós nos sela, nos faz selados e é uma garantia da nossa herança. Vejam, se faz favor, em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem
também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, isto é o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Sim, fomos selados após o batismo, após o devido arrependimento, após fazermos esse compromisso, o qual é o penhor da vossa herança. É a garantia da nossa herança. É a garantia da nossa herança, isto é, para a redenção da possessão adquirida. Isto é, para quando o nosso corpo vai ser completamente redimido e então recebemos um corpo novo, um corpo espiritual, para louvor da glória de Deus. Isto é o poder de Deus, para louvor do que Ele está a fazer. E por isso, irmãos, a primeira lição do dia de Pentecostes é que simboliza o Espírito Santo. A segunda lição é que o Espírito Santo faz com que nós comecemos a pensar de uma maneira diferente. E é um penhor, é a garantia de que nós estaremos no reino de Deus, se não rebelarmos e resistirmos a Deus. E agora vejamos então a terceira lição que eu quero mencionar hoje. E isto é, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós temos que produzir fruto do reino de Deus. Leiam em Mateus capítulo 3, se faz favor. Mateus capítulo 3, versículo 8. Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai o Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode nos suscitar filhos a Abraão. E por isso, irmãos, temos que produzir frutos de arrependimento para o reino de Deus. Temos que produzir frutos diferentes. E se não produzimos, como diz no versículo 10, não produzimos bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Por isso, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, temos que o usar. Não é apagá-lo ou extingui-lo, temos que usar. Usar. Para quê? Para mudarmos-nos. Deus nos ajuda, nos dá ajuda, mas nós temos que a usar. Digamos assim, Deus nos dá a ferramenta, mas nós temos que usar a ferramenta. É como se Deus, por exemplo, dá a você, seja lá, por exemplo, uma ferramenta para andar de um local para o outro. Pode ser uma motocicleta, pode ser um carro. Deus dá a você essa ferramenta, mas você tem que usar, tem que entrar no carro ou na moto e fazer a moto começar a trabalhar e guiar a moto e levá-la. Você tem que usar essa ferramenta. Nessa analogia, nós temos que usar o Espírito Santo de Deus. Temos que usar. Veja Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, começando no versículo 18. Mateus 13, versículo 18. E vemos outra parábola, que é a parábola do semeador. E aqui Jesus Cristo está a explicar esta parábola no versículo 18 e diz, escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, irmãos, vocês estão a ouvir a palavra do reino através da Boa Nova, através destes sermões, estão a ouvir a palavra de Deus. E não entendendo. Se vocês não estão a entender, porque não estão a usar essa semente e deixa isso passar assim, fica no caminho, não é? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Foi semeado no seu coração, mas você não usou. Não estudou. Relaxou-se. Esse é o que foi semeado junto ao caminho.
Versículo 20. O que foi semeado em pedras é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Irmãos, quantas pessoas é que ouvem a palavra e ficam todas animadas, todas alegres. Isto é mesmo a verdade. Mas depois, chegada uma certa angústia e perseguição, veem que o caminho é apertado. É uma coisa um bocadinho mais difícil do que eu quero fazer. Não estão a ter o domínio próprio para aplicar e pôr isto em prática e vencer as dificuldades. A angústia e a perseguição logo se ofende e deixa o caminho. Quantas pessoas é que começaram a vir para a igreja, começaram a entender a verdade e depois começam a entender um pouco e veem que há certas dificuldades neste caminho, há certos problemas, perseguições, angústias. Desistem. No versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmãos, outras pessoas ficam distraídas com as coisas mundanas, das festas mundanas, ou de dinheiro, ou distraídas na mídia social, e não estudam a Bíblia, não se dedicam à palavra de Deus. E por causa desta sedução, seja riquezas ou seja o que for, sufocam a palavra e essa pessoa fica infrutífera. Isso às vezes pode ser anos. Pode demorar anos. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e tem domínio próprio e se esforça, e quando vêm estas dificuldades, quando vêm estes problemas, quando vem esta perseguição, quando vêm estas angústias, mantém-se no caminho e produz fruto, ou 100, ou 60, ou 30, mas produz fruto. Cada um produz fruto a proporções e quantidades diferentes. E por isso, a terceira lição é que temos que usar a ajuda do Espírito Santo de Deus para produzir fruto. Vejam em João capítulo 15. João capítulo 15. Aqui a falar da videira. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim. Isto é, estejam perto de Deus, estejam a usar o Espírito Santo de Deus, que é dado. E diz assim, eu estarei em vós, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim, não dão fruto. Temos de estar perto de Deus. Temos de estar a estudar a Bíblia. Temos de estar a jejuar ocasionalmente. Temos de estar a meditar. Temos de estar a orar para estar perto de Deus. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Precisamos dar fruto, precisamos estar perto de Deus, precisamos da mente de Deus em nós, precisamos do Espírito Santo de Deus em nós, precisamos de o usar.
Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colham e lançam no fogo e ardem. Uma vara de uma videira, fora da videira, seca muito rapidamente. Irmãos, temos que estar perto de Deus. Versículo 7. Se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Pedireis o que queres e vos será feito. Vocês estão a pedir de acordo com a vontade do Pai. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Irmãos, temos que produzir frutos. Que género de frutos? Um deles é a mansidão de sabedoria, como vemos em Tiago, capítulo 3. Leiam lá comigo, se faz favor. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, começando no versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Vocês que têm o Espírito Santo de Deus, são sábios ou não? É bom perguntar isso a você mesmo. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mostre como na maneira que se conduz as suas obras, as obras de Cristo, em mansidão de sabedoria. Isto é como a sabedoria, mas que é mansa. Mas se tens amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, vocês estão amargos, têm inveja, têm um sentimento de argumento, de zanga, não vos glorieis, nem minteis com a verdade. Porquê? Porque estão a dizer, olha, eu sou um cristão, mas você está a ser uma pessoa contenciosa e que se zanga facilmente, está a mentir com a verdade. Porque isso não é o fruto do Espírito Santo de Deus. Essa não é a sabedoria que vem lá do alto de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, há zangas. Onde há zangas, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, lá de Deus, é primeiramente pura. É pura. Em primeiro lugar, basicamente é pura. Em tudo que faz é puro, é honesto. Depois, pacífica. Produz paz. Moderada. Você é moderado, é equilibrado, porque a sabedoria de Deus é moderada. Não é para este extremo ou não é para aquele extremo. É moderada. É tratável. Cheia de misericórdia e bons frutos. Sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Produz fruto de paz. Irmãos, isto é o fruto do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, lemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e domínio próprio. E talvez devemos começar com domínio próprio e depois aí acima. Queridos irmãos, os dias santos de Deus revelam o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Esse plano de salvação é baseado à volta das 3 estações de colheitas no Médio Oriente. Pentecoste é ao fim da primavera, que está
focar nesta segunda colheita, que é a colheita da farinha de trigo, porque a primeira colheita é da cevada. E vimos que isso representa os significados da Páscoa e dos pães asmos, e agora, nesta colheita do dia de Pentecostes, representa que nós somos as primícias, os primeiros que temos o Espírito Santo de Deus. E o Pentecostes é uma celebração de jubileu, tipo jubileu, que simboliza recebermos o Espírito Santo. É uma celebração de recebermos a ajuda, o Consolador. Em segundo lugar, tem um significado que nos ajuda a renovar a mente com a mente de Deus, para garantir que nós possamos estar no reino de Deus, que é um penhor. E, finalmente, o Espírito Santo de Deus, que nós temos que usar, nos ajuda a produzir fruto nesta mansidão de sabedoria, para nós vencermos a natureza carnal e para nos tornarmos natureza divina. Vejam comigo, se faz favor, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, começando no versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Vocês precisam estar perto de Deus para ter o Espírito Santo de Deus, para conhecer as coisas de Deus, conhecerem Jesus Cristo e conhecerem o poder do Espírito Santo de Deus. Versículo 3. Visto como o seu divino poder, que é o Espírito Santo de Deus, nos deu tudo. Deus, Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, Deus nos deu tudo o que diz direito à vida, está a vida eterna, e à piedade, isto é, de ser como Deus é. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. É o Pai que nos chamou pela sabedoria, conhecimento dele. Ele nos chamou e nos dá o seu divino poder que dá tudo que diz respeito que nós precisamos para a vida eterna e para a piedade. Pelos quais isto tudo que nos dá, o poder de Deus, que dá estas ferramentas todas, espirituais todas, pelos quais Ele nos tem dado grandíssimas promessas e preciosas promessas. Irmãos, quais são as promessas? Sim, promessa da vinda de Cristo, do corpo de Cristo, de sermos perdoados, da ajuda do Espírito Santo, mas também de que vamos ser ressuscitados, que vamos ser seres espirituais, que vamos ser glorificados, que vamos reinar com Cristo. Irmãos, são promessas grandíssimas e preciosas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Com a ajuda do Espírito Santo, nós devemos ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção da natureza humana, da natureza carnal. Como? Com a ajuda do Espírito Santo, usando o Espírito Santo. É este dom do Espírito Santo que renova a nossa mente e que nós temos que usar para produzir fruto. Temos escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Versículo 5. E vós também, pondo nisto toda a diligência. Vocês aprendendo isto, ponham toda a diligência, todo o esforço, acrescentando à vossa fé, a fé do que eu estou a dizer, que acreditam no que está aqui na Bíblia. Então, ponham virtude. Sejam pessoas limpas, virtuosas. E à virtude, o entendimento de quem é Deus, para virmos a ser quem é Jesus Cristo, para conhecermos esse golo, essa meta. E esse conhecimento, a temperança. Sermos moderados. Precisamos ser moderados, não um extremo de um ou do outro. Precisamos ser moderados na nossa vida.
E a temperança, a paciência. Precisamos de perseverar até ao fim. E a paciência, a piedade. Isto é, sermos como Deus é. Imitarmos a Deus. E isso é a piedade. Então temos amor fraternal pelos irmãos. Cuidado pelos irmãos. Não os magoarmos e machucarmos e dizer mal deles nas costas deles. E ao amor fraternal, o amor agape de Deus. O verdadeiro amor de Deus. Porque se em vós houver e abundar estas coisas, se vocês têm isto tudo e for abundante na vossa vida, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão entender, vão ser sábios no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há coisas, não há estas coisas, aquele que você não tem fé, põe diligência para tomar da fé, produzir virtude, e da virtude, paciência, piedade, conhecimento e temperança, e paciência e piedade, e o amor. Se você não tem estas coisas, você é cego. Você não está a ver as coisas espiritualmente. E nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus pecados. Esquecido do início, do perdão que recebemos inicialmente. Portanto, irmãos, o que é que isso tem a ver connosco? O que é que isto tem a ver connosco? Tivemos que procurar fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. A nossa responsabilidade como cristãos. Precisamos ser firmes, manter fiéis até ao fim. Porque havendo ou fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Irmãos, temos que fazer a nossa chamada e eleição, temos que a fazer firme, temos que a fazer segura. Porque se fizermos isto, nunca deixaremos a Igreja de Deus e estaremos no reino de Deus.